apelo, esse convite, a semelhança da ontem na sede de PAIGC, contra que no coletivo de advogados posiciona para reagir àquela conferência de imprensa que é dado também para a Procuradoria-Geral da República, e aos mais um dia, a comunicação social está em peso para testemunhar tudo que é que nós vimos passeado. Nós dividimos em duas partes, primeiro na sede na crioula, depois na sede na português, sem prejuízo de quem que não fazer perguntas, jornalistas nesse caso, quem que me se papia na português ou na crioula e pode também usar cada um de que nós vamos começar, deixando, portanto, o palco para o presidente de PAIGC, engenheiro Domingos Simões. Esta aí. Não pedir telefone na silêncio. Se faz favor, apesar de pedir o fazer o banheiro. Muito bom dia. Bom, vou permitir para a minha primeira palavra ser de agradecimento. Agradecer a camaradas, agradecer a mamãe, a papai, tudo que, agradecer tudo que toma tempo para não encontrar osso, para não colocar tempo. Mas uma saudação muito especial a profissionais de comunicação social que responder na minha perspectiva em massa a ele no convite, a ele no apelo, para ele no conversa. Tenho a consciência de como provavelmente a maioria daqueles que receberam o convite é bem ali para vir na espera como não reagir a algumas declarações que faziam, a manga de declarações que vai no sentido de confrontar pessoalmente o manga de questões. Bom, a mim me disse, como saía para esclarecer como nunca convocar a conferência de imprensa para responder ninguém. Nunca convocar a conferência de imprensa nem para responder algo em concreto, nem em abstrato. Não convocar a conferência de imprensa para vir na chacumã e tarda não com a papia, assumir irmãos. E tarda não com a contra. Entendi como a comunicação social de um poder, em qualquer país. E um poder para vir e ter não só capacidade, mas ter a responsabilidade de manter o povo informado. Manter o povo focado naquilo que é essencial. Não pode estar a fazer tudo, desculpa o termo, bagunça que não me está. Não pode estar a tentar distrair toda a atenção que não me está. Mas tem que ter alguém na não metade que tem a capacidade de fixar o que é essencial e continuar chamando a atenção de o que é essencial. Essa uma hora que você está na estrada, assim, que não estradas, não caminhos de interior, não vai. Se você está arrendando, ainda tem alguém que não dá tipo antipaco e caiu. Ainda tem que outro que não vai ainda lá, todo esse menino. É tudo por acontecer na caminho. Mas depois vou voltar à estrada, vou continuar. Fica assim, bocana aqui. Então, a mim me estipa de facto, enquanto sociedade, não assumir responsabilidade de olhar a floresta e não focaliza só no árvore. Se não fixa só no árvore, não cana por olhar coisa. E, portanto, tudo é assuntos que me pensa como é preocupante, se não tem a capacidade de não tocar. Nunca convoca a conferência de imprensa para ver aquilo em específico. A mim me começa para lembrar como na última eleição legislativa, fica tarde que não fazia. E foi em junho de 2023. Onde é que, contra tudo o que era a expectativa de Guintes, e tem uma coligação que é chamado PAI Terra Arranca, que ganha eleições com maioria absoluta. Antes de bem malunho, não pedi, não sei como nós estamos ali, manga de dirigentes, manga de responsáveis, e nosso sentimento por ser, não por ficar contente, agora que mencionou um ou outro, mas não pedi a osso, para quem tem toca palmo, para quem tem nada de igual.
quando disse profissionais de comunicação social para fazer trabalho. Se eles têm algum coisa para mim, não tem implicado na tudo, mas não estamos para transformar na qualquer que seja o que é um papel. Portanto, não falava, PAI Terranca ganha eleição com maioria absoluta. Mas pensa como ninguém que esteve distraído no momento que o Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, e fala publicamente como ainda tem dificuldade para certa vitória de PAI Terranca. Ainda tem dificuldade. E fala como ainda pensa duas vezes que ainda dá posse a um governo liderado por Domingos Simões Pereira. Se vão lembrar direito, que dia que não vai para a volta? Jornalistas espontâneos. É falar como alguma lida que facto do presidente falar como ainda tem dificuldade de acertar o como primeiro-ministro, ainda tem dificuldade de acertar PAI Terranca como vencedor de eleições. Falei, tem duas coisas que me vou lembrar a partir de hoje. Primeiro, e como até a hoje não estava na campanha, a hoje não fazia eleição. Então não tem que vir a página. Tudo que é copiado durante a campanha, não deixá-lo na campanha. Nós não vai para responsabilidades que não tem. E fala, segundo o Cruzeiro, como se a minha líder de PAI Terranca não tem que assumir como mantém as responsabilidades que é por. E para ver que ela unilateralmente não assume como não manda nunca recado para o Presidente da República. Se não tem alguma coisa para falar, não tem fórum para poder falar. Mas não faz sempre na base de respeito. Não faz sempre na relação que deve ter entre instituições. Infelizmente, não houve de que outro lado uma determinação de pagar que resultados que saem de urnas. Aquilo que era vontade do povo guineense. Como aqui acontece? Primeiro, essa é uma resenha que não está na vez. Nós esperamos que não vou ter na bateria suficiente para apanhar tudo revisto que não vai ver. Primeiro, a gente soube qual que era o ambiente na Assembleia Nacional Popular. Todo tipo de provocação passado na Assembleia Nacional Popular. Minha camaradas, minha colegas, mangraviados no intervalo de intercomenda, falam como não, está à vontade. Esse que por tocar. Não está à vontade. Está habituado a estar sob pressão. Não há momentos de lazer, outra hora, aqui em Julius Malema, e que em que o Parlamento de África do Sul está conseguindo aguentar, lá não consegue aguentar aqui. Portanto, que ideia de criar caos dentro da Assembleia Nacional Popular, para que ela pudesse servir de pretexto e que funcione. A seguir, quem se preparar no Gajol. Vou imaginar, não vai para celebrar dia do Constituinte, e na decorrência da celebração do dia do Constituinte, dia de proclamação de não independência, no Gajol. Aquilo é falado como uma propaganda política que nós estamos falando. E aquilo é colocado como uma questão que pode colocar o Presidente da República que o Presidente da Assembleia frente a frente. Eu falo, não, por favor. E que tem razão de esse realmente colocado como problema. Mas uma das coisas que tentava utilizar é de falar como a não toma dinheiro e valores que não gasta e eram valores astronômicos. Suma não quer precipitar na responder. Quem se convence como é apanhar no banal algum coisa. Não fala, não, pera. Porque não chega na plenária, não pedi presidente de comissão para explicar. Isso ele explica. E conta com grosso de despesa que fazia para ir lugar. E dinheiro que pude reparar a estrada para quem por vai. E dinheiro que pude para ir jangada para quem por camba. E lembrando com mais de um ano já, quem se cata camba na Tcheche para poder visitar a população de outro lado. A mim, enquanto presidente da Assembleia Nacional Popular, para ir lugar que não recebi na mão de alguma estrutura da Assembleia Nacional Popular e foi 62 mil francos. 62. Um outro líder partidário que veio para mim reclamar comigo e que dado dinheiro e cheguei falando que me dá 150. Fala, bom, vou ter 150, não vou ter 62. E quem ganha ele e bancada parlamentar que estava a distribuir que valores. Ocha e celebrado 16 de novembro, quando lembra tudo. Dia de Forças Armadas, mas que é associado à celebração de independência. Não recebi elementos
que por considerar índices próximos do Presidente da República. Estou falando com não tomar cuidado para ver, a partir do dia 3 de dezembro, problema não tem. Problema não tem. Problema não tem. Mas qual tipo de problema que não tem? Não que significa que não tem, mas não significa que o problema não tem. Depois, e foi surpresa para nós tudo, o que é arrebentar esse assunto de 6 bilhões. Não é para ver mais à frente sobre 12 bilhões. E na espera como não consegui aumentar um bocadinho nas explicações e na clareza de esse assunto copiado sobre 6 bilhões. Segundo ponto que me pensa como é importante para não ver e de como na última eleição presidencial foi na dezembro de 2019. E foi assim na dezembro de 2019 e houve contencioso. Nós estamos ainda no Supremo Tribunal de Justiça que falando como ele tem apuramento ab início. Bom, enquanto não tenta esclarecer, que lei que é? E tem pronunciamento do CDAO, e tem manga de coisas que acontecem, e o Maurício Sissoko Embalo acabou para tomar posse dia 27 de fevereiro de 2020. Mas um dia, a nós que claque, não podemos fazer tudo o claque que não me. Não podemos fazer tudo para funda que não me. Mas pensa como a voz que profissionais de comunicação social. Cada vez pode ter a oportunidade, vou lembrar, como a Constituição fala. Como assuma e tomou posse dia 27 de fevereiro de 2020. Isso significa como dia 27 de fevereiro de 2025, novo presidente de tomar posse. Esse que a tem ajuda. Esse que a tem problema. Agora, se o fixa como dia 27 de fevereiro, novo presidente de tomar posse, e fácil fazer conta de forma para trás. Se vou contar como eu preciso de cerca de 60 dias, pelo menos, entre realizar a eleição e tomada de posse, vou saber como entre novembro e dezembro, mais tardar, o deve de realizar a eleição. E se o deve fixar 90 dias antes, isso significa como entre setembro, que nós estamos, que acabamos, ou é outubro, que nós começamos, o presidente deve fixar a data de realização de eleições. Então, essa missão para o estudo não fixado. Então, não fala outro dia, não fala domingo. Toda hora que tenta distrair você, um papel de outras coisas, não sei o quê. Enfim, vou falar como. Mas lembra como. Antes do final do ano, ele tem eleição presidencial para dia 27 de fevereiro de 2025. Não deveria ter novo presidente. Se não quer ter novo presidente, disposições tem de como aqui está resolvido. Depois de eleições, enquanto o candidato que falaram com o PD não utiliza todo o mecanismo legal de prova ao povo guineense de como dados que não tem, que está correspondendo àquilo. Nós estávamos perante Covid, nós estávamos perante o pronunciamento do CDAO, nós estávamos perante manga de incertezas. E nós sentimos como o clima começava já na próxima daquilo que volta cedo algum choque dentro da sociedade. Não fala não, também é de nós ficar na conta. Talvez não cometer, manga de gente falando como foi um erro. Talvez não deve ser um bocadinho mais firme. História não vim contando. O que é que de facto acontece? História não vim desvendar. O que é que de facto acontece? A verdade é como a partir do momento que o Supremo Tribunal de Justiça pronuncia, não fala, não estou contente que forma de como a coisa se assim. O que é Supremo na papia? E hoje vai alguém ocupa lugar que não é disputado. Qual disputa que não é? Então não fala que tem nenhum problema. Não diz as coisas bem. Não entendi como é importante para não ouvir a página. Com a última eleição não forma um governo de inclusão. Não tenta ter de base alargado. Não vai ao ponto de propor um primeiro-ministro que o próprio presidente da República, nas primeiras declarações, e fala como aqui não conhecia amigo, e fala como é alguém que é com o senhor há muito tempo, e portanto, é não tem condição de poder conviver. Então, se faz mais grandes referências em relação a isso, mas me fala como, contrariamente a essa afirmação, infelizmente, desde o início desse mandato, o presidente da República cuide caminho
de eliminar-se adversários. Elimina politicamente, ora que eliminação política está funcionando, mas que outra maneira de eliminar-se adversários. Então, pensa como é que é surpreendente ninguém. Ora que eu gosto, não la lembra, tudo lista de coisas que lançaram. E cada vez que lançaram, e que é preciso apontar quem que está no topo da lista. O que é papiado de desvio de fundos, o que é papiado de caso 1 de fevereiro. A mim nem que se eu próprio como coisa está na conta. O meu sobrinho que está no Ministério de Obras Públicas que liga para falar com uma e tem tiros na Palácio do Governo. O que é papiado de resgate. Bom, resgate não é em papel dele, mas à frente. Mas sobretudo o que é papiado de 1 de dezembro, que está associado à história de 6 bilhões. Não é tudo esse caso. A mim que é que mata Pantão, enquanto cidadão, antes de papel, enquanto líder político. E de como para monta é manga de cenários. Pecadores morrem. Pecadores mataram. E tem um momento que não há papel. E tem pecadores que pulam na calabouço. Mesmo perante o tribunal que não fala como é que encontra nada contra quem é de largar. E invariavelmente, quem tem falado como se o se sai, se o me libado, e tem um nome que tem que chamar. E quem tem mostrar como não. Se você já lê o tempo tudo, o único que tem que pegar esse traço e barrar. Portanto, esse é importante para falar. Mas o que acontece 1 de dezembro, que não papel dele ali, né, manga de não sinto necessidade de tomar algum tempo e de afastar um bocadinho. Sabia, isso assim não tanta acusação que só tempo que pode resolver. Pensa com uma boa papel de provas que tem. Não fica não na pera aqui provas. Não dê provas. Não toma tempo para refletir, não toma tempo para descansar e barrar. Não tem tempo para trabalhar. Enquanto a voz dele naquela altura, e ele manda a repetir. Nenhum dia nunca fuge. Porque a mim para fugir, não tem que ter lugar de levar manga ninguém. Porque enquanto ninguém se trabalha, ninguém é corpo fugir, e a cabeça cá não consegue fugir. É que eu não falo a voz. Vai para cumprir uma missão. Que é partido dan, que é coligação dan. Ora com cavalo, lá arriba. E ali no li. Sempre me fala com uma. Aquilo que acontece. Aquilo que acontece. Que Guiné-Bissau. E não acontece comigo. E não acontece comigo. Durante o período, a mim se vê que não passa. Convites que está fazendo, encontros internacionais, que no meio de encontro, e tem que nota de como, e tem protesto do Estado de Guiné-Bissau, de como nunca pode participar no encontro. Casos em que eu chegar ao ponto de fazer intervenções na plenárias de grandes organizações. Mas depois está bem com Manaus e tem protesto. Também é o que eu mas aqui mesmo os seguintes que está falando como não luta político entre nós. E que deve virar o contra no país. Que deve virar o contra não visibilidade. Na hora que vai preparar outro guintes, que ela tem validade. Tudo vale. Vou tentar certo aquilo. Agora vamos por falar boss, manga de guintes civil aí. Como desde que dia de novembro, estou no papel aí. De novembro para dezembro, que aquele acontecimento teve lugar. A mim, enquanto presidente da Assembleia Nacional Popular, e minha secretário-geral, secretário-geral da Assembleia, está ali. Manda cortado tudo em indemnização por de direito. Tudo do funcionamento. E acha como aquele é pouco. Manda cortado subsídio, inclusive, de minha conselheiros. E que tudo conselheiros, de alguns conselheiros. Aqueles que falaram com é continuar fiel. Aquilo vira pouco.
manda corta salário. Salário. Manda cortar. Convencido de como, bom, a hora que cortar o salário, lá não tem maneira de desmanar. Mas é assim como, a mim criado com muito pouco. E se vir relativizar minha ambição e minha necessidade. Portanto, todo o trabalho que nós fazemos e foi graças ao esforço de colegas que não adianta. Eles não aproveitam para explicar para a manga, aliás. Eu estou a fazer delegação que não acompanhou. Tá? E quem está estranha, está a falar o que é que mandou cuidar, o que é que mandou para cuidar bem. E bom para me falar como na manga de casos, que há que bem que acompanham, manga, aliás, eles que pagam sem passar. Porque não tem dinheiro, assim de outra maneira. A nós tudo, nós força para de facto, não agenda que cai. É por continuo. Ele comanda misti fazer primeiro transição ali. Para falar como é tudo história. Mas gosto de compreender. Que é que manga que estava a falar, ou que anuncia como anda arriba. O que anuncia como anda arriba, manga que falam cuidado, que viram correr risco de tornar atrair mais tudo a atenção. Porque há tantos problemas que tem na Terra, basta por riba, foco. Portanto, colocado mais riba como uma forma de distrair a atenção de gente. Para piada de que é essencial, então, não é papel de domingos. Porque não tenho certeza como é. Se não papel de domingos, comunicação social não vai ter aquela, e não responde. E entre nós duas respostas, comunicação social não vai ter, anima o que é que não passa. Aquilo que mandamento indica é importante para não alertar a comunicação social. No barulho, que deve distrair você. O papel que é essencial. O que é essencial? Aquilo que o povo guineense, de facto, me se ouve. Então, a mim me fala como na reitera mais bias. E compromisso permanente de respeitar todo o órgão de soberania. A começar para o Presidente da República. Mangar guinte de perceber, bias e falando, e papel não usa caos em Canadá. Falar boia dia que alguém acusa desse. Falar boa própria na chama como minha testemunha. Porque tem a ver com o tempo de José Mário Vaz. Eu falo José Mário Vaz, falo José Mário Vaz, que lá, eu falo não, José Mário Vaz e Presidente da República. Não que estar de acordo com o outro. Maneira que por criticar, assim que a mim por criticar, mas nunca em cara de ser lembrar como que Presidente da República tem que respeitar. E mesmo que em relação a ele. Enquanto isso é do Presidente da República, hora que não para sobre ele, tem que colher palavras. Mas que papia não é dele. E que papia por pantanha, que papia está agredindo, que papia daquilo. E papia enquanto titulares de órgão, a nós é suposto mostrar ao povo sinal de como nós tratamos outro. E que a maquiundade, com o baguimbe, a tudo circunstância. Estava a falar com uma exercício de democracia, que é um exercício um exercício que tem exigido de nós todo dia. Então, nós está aprendendo um bocadinho. Nós está ensinando muito. Mas o que é que está pedindo a nós? E disponibilidade para aprender. Para olhar realmente boas práticas e não cópia aquilo que não pensa que está bem. Na minha opinião, grande problema do nosso presidente, Umar Sissoko Embalo. E do como não só e tem aqui dificuldades que não tem. Aprendi preceitos de democracia, caminhos de democracia, como e gosta de prova como ele está conseguindo fazer ao contrário. A hora que a lei fala como não deve ir à esquerda, ele fala, não, tem que ir à direita para mostrar aqui como não é. E aquilo está comprometido todo o ambiente a nível do país. Não é só. O Umar Sissoko Embalo pensa como e tem o direito de criar um batalhão privado. E fala como de força antigolpe. Uma força que nunca tem certeza como está passa para controle do chefe de Estado-Maior-General de Forças Armadas. Bom, se fica evidente como aquilo força intervinha na manga de situações que não tem nada a ver com garantir segurança de ele, presidente, como é que o chefe de Estado-Maior não conseguiu explicar. Quem de nós que pode dormir sossegado? Você vai ter uma força
que esta base de responsabilidade de quem que está entregado chave de tudo o que é onde Carlos está. Então tem que pensar como e tem alguma razão como anda aqui que você está fazendo assim. Um presidente que acha como e pode tomar presidente de CNE está na papel perante profissionais de comunicação. Tem papel algum coisa que corresponde à verdade e boa razão e bom direito. Ora que vamos fazer boa notícia falar. O presidente da Assembleia fala A, B, C, mas na A fica conta verdade. Se vou falar, não vai verificar. Se de facto nunca conta verdade, não corrige. Mas acabou de ensinar o povo. Continua a pensar como maneira que A por conta aqui que me assim que B por conta aqui que me assim que C por conta aqui que me não. Não tem que conta aqui que verdade. Então não fala como não o presidente infelizmente pensa como e por ter a presidente do CNE e transformá-lo na presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E a hora que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça cada o que na pedir e por pressioná-lo to que terá. Nós não fica sem presidente do Supremo Tribunal de Justiça, sem presidente do CNE. E ele fala que lá está bem. Sabia? Dentro de estrutura, por bacuji, quem que misti. Vai fazer aqui papel. Então, a nós está ali tudo para não pensar se contra aquilo está certo. Presidente por decretar fim de manifestações. Ou se ninguém quer poder manifestar, ninguém quer poder expressar. Só se contra. Manifestação cedo para tocar o palmo ou para jamu. Aquilo está certo. Presidente da República por papel de religião de Guintes. Papel de religião de Guintes. Não Estado laico. Não Estado onde não fala como Estado que deve admitir nos assuntos de religião. Se coba em religião, você está na combinando para mim coba por religião. Não é que não para lá. Mas depois que ela foi suficiente. Não vim olhar. Presidente da República dentro de si própria religião, ou pelo menos que religião que fala como é que será. Na medida A contra B, C contra D. Mas alguém por pensar como se não olha aquilo não por contente. Não é por contente. Porque nós não podemos ir na mão de que religião. A não me ser escrita tudo bem. E se você sumir fogo na metade da religião, antes de dar conta, não é como fogo está na boca. Porque tem ali ninguém que por falar do Kuma e puro não religião em relação ao outro. Então, por exemplo, tem que aprender como esse trabalho preserva bom relacionamento entre eles. Nem hora aqui na papel na brincadeira. De falar, eu que tal etnia lá, em cativo. Não, fica brincadeira. Porque você vê como que a realmente está a tomar. Não CNE. E que órgão, por outra parte, está falando comissão independente que está a realizar eleições. E que a fim desse mandato desde 2022. E preciso outro salamaleco mais para não se ver como é preciso eleger novo. Suma e falaram com a Assembleia Nacional Popular destituída. Não reunir comissão permanente. Precisamente para poder encontrar solução. E cá para criar problema. E cá para confrontar. E para resolver problema. Não, alguém desliga, não vem contra ele. Espera aí. Se a Assembleia Nacional Popular, através de sua comissão permanente, que procura solução para o problema de CNE e que aponta caminhos para não sair dessa situação onde o Supremo Tribunal de Justiça está, quem não dá solução? Solução é que é a comissão ad hoc, não é papel. Bom, não consigo. Ela talvez, o juiz depois também explicar melhor o que é que está na acontecer. E na constituir o Conselho do Estado. Você o que é aqui Conselho do Estado? E um órgão de consulta do Presidente da República. Toda hora que o Presidente da República me se palpa para saber como é que a nação está. Como é que o Estado está. Como é que a sociedade na divina funciona. E tem que chamar reunião do Conselho de Estado, porque em princípio tudo isso está lá. O Presidente da Assembleia está lá. O chefe do governo está lá. O representante do partido está lá. E a hora que esse tudo que tem direito está lá. Ele tem ainda 5 lugares
de gente que está cuide e que tudo o que está espera como ainda cuide aqueles que estava a representar para realmente toda a sociedade por estar. Hoje chega a altura de criar Conselho de Estado. O Presidente da República fala como não. Tudo o que a gente que cria para o Conselho de Estado é que assim como aqui está fácil. Ele que sabe como aqui está fácil. E como aqui está fácil? E que a partido que não manda quem que não representa. Ele que não vai na cada partido e vai cuide quem que me cuide para que ele bem representa aqui partido no Conselho de Estado. Vou falar, aquele que é Conselho de Estado. Aquele é o Conselho. Portanto, e por que ser fácil de entender, mas é assim que o Estado de facto está funcionando. Então, está na falência para via. É reunião que o convocado na Palácio. Basta o convocar o Conselho de Estado. E vou dizer representantes de partido, de sociedade civil, de governo, do Supremo Tribunal de Justiça que está presente, vou ter a miniatura de sociedade guineense lá. O que é dar como opinião? Provavelmente. E o que é a opinião da sociedade guineense? Mas não. Mr. Cuyi, conforme a conveniência. Também o está a validar uma determinada posição que o próprio teria. O pode mandar saltar a Assembleia Nacional Popular. Não falar assim, para não houve declaração de membro do governo que estava lá, que conta como é que vai tomar posse daquilo, e que é comandar, é decidir de maneira que é fazer. Até a hoje não houve nenhum pronunciamento que contraria aquele membro do governo, e portanto não pode só admitir como está certo. E mandado não, e vai cumprir. Mas depois o pode dar dito por não dito, porque como marca a eleição legislativa para dia 24, um coisa podia fazer dia 10 de dezembro. Como marcar o gosto para dia 24, a hoje e dia 1 de outubro, nós está 25 dias. Não é? Não, está 51 dias, mais ou menos. Já, porque 30 de coisa mais 25, mais 24. Tá? De eleições, provavelmente, para buscar caminho para ir falar no comando, condição que tem para fazer isso. Mas o que é que eu faço para condição por quem? Mais grave, e aquilo agora, nós estamos muito atentos. Sabia, manga de gente criticando, não está crítica. Gente que fala como, vou não contesta CNE, maneira que está, vou não contesta Supremo Tribunal, maneira que está. Mas vou entregar candidatura. Vou entregar candidatura para vir no órgão máximo, falando que não vai entregar candidatura. Que lei 1. 2, não entregar candidatura para vir lei. Lei, fala como, hora que marcado data de eleição, 60 dias antes, documento deve entregar. Não entrega. Que significa como não está de acordo com a forma como a coisa está preparada. Mas se não cumpre que prazo de 60 dias, não coloca na cabeça na situação de fora de lei. Como é que não bem contesta? Primeiro, não tem que estar alinhado com a lei. Segundo, agora, não vai subir se condições reunidas para poder cumprir. Mas o que é que nós já começamos a conta? Nós tudo não queremos. Criando todo tipo de dificuldade. Mas não corre. Não entrega. Documento está. O que partindo? Ele como assim, própria coligação. Que eu consegui entregar documento. Se eu consegui entregar documento, você, aonde não havia anunciado como assina documento, a você não faz força para você estar entregar. Para outro dia, eu vi como, não, prazo passa desde o dia 25. Prazo passa. Ele não está na corrida de Bugatti. Você quer que Bugatti? Bugatti é um alguém lá de Azerbaijão, okay? Que faz um filme. Daquele, ele que é ditador, ele que é chefe lá. Tá? Se for em correr, praticamente, eu já como não morrer. A gente está tomando a meta aqui sem dela. Logo está ganhando. Não, esse que é a corrida do Bugatti. Meta tem que estar daqui, sabe? Depois que eu pego a pistola na mão, tudo que passa ali fogueão. Não por sério. Não é papel de coisa séria. Por quê? Não combinado com o papai, uma auscultação. Não fala assim, se o Presidente da República chamar-no, não tem que respeitar, não tem que bem. Ele é Presidente da República. Mas vai combinado legalmente. Ou enquanto membro do Conselho de Estado.
ou enquanto presidente da Assembleia. O que faz nenhum som desse. O que vamos falar aqui, dia? O que propõe na situação de que não tem que cuidar, não tem que respeitar o avô, não tem que respeitar a Constituição da República. O ponto perante que ela tem que cuidar, respeitar a Constituição da República. É o que está na vacina. Agora, não está atento. E querem falar do que eu gosto, para via boa coligação que eu consigo entregar documento, logo tem que adiar a data de eleição, para poder ter esse tempo de tratar. Não, prazo e prazo. Prazo está estabelecido, está estabelecido. Se o viola aquilo, a nós tudo não está ali. E não espera como a nós tudo aqui comunicação social. Não poder realmente acompanhar-se. Mas, irmãos, não tentar acelerar, não se viu como uma boa bateria perto. Vou falar com uma. E que a questão de responsabilidade? Mas está colocar no chefe de Estado-Maior, general de Força Armada, não situação de dificuldade. Dá para ver um homem que, a osso, não por isso está longe do mundo, está não corre muito. Mas me se viu como é viu. Me se viu como é gostar de mim. Eu ia tarde na manifestar contentamento agora com o mitigou. Não tem ligado. E, portanto, para mais que cumprimento de sua função, estou obrigado a manter distância. Não sei como é que está preocupado comigo, ali está preocupado. Mas que na papel enquanto cidadão. Nem enquanto sobrinho, nem enquanto amigo, nem enquanto guinso que esteve na mesma terra, que não nos dura. A mim tem que falar com uma, enquanto cidadão. Se nada que faça perante guinso que na violenta no povo todo dia, ele está fica mal na futura. Não tem que lembrar tal como ele tem vocação e tem responsabilidade. E que só de acompanhar o Presidente da República. Ir acompanhar todos os órgãos de soberania. Ora, que órgãos de soberania, na violentado, com seus respectivos titulares, não vou falar como ele deve fazer alguma coisa, mas ele deve pelo menos de questionar. Ele deve sinta que quem que se comandante em chefe, vai falar como não. Proteção que não deve dar, apoio que não deve dar, e que deve ser no sentido de pôr em causa aquilo que é segurança do outro país. Ora que aquilo que está na acontecer, e fica mal na fotografia. Mas não aproveitar também para falar e para falar tudo o que não ouviu. Como a desconhecimento de lei. E que até liba ninguém, nenhum país. Na Guiné-Bissau também. Ou seja, se vou cumprir ordem que está na lei, amanhã hora quando é chamado para justiça, vou não é chamado para justiça. Porque tem tempo para verificar. E contra que ordem que não é dada. De facto estará de acordo com a lei ou não. Não há manga coisas que não acontecem, nem tocar na fim. Questão de crime organizado. Um crime que parece como ele envolve a mais alta instância do nosso Estado. E que aqui a altura de nós chamamos outro para não parar, não conta. O que é que não passa? O que é que não passa? Como anda? No nome tem que colocar de forma como é que não colocar. É avião que para no aeroporto. Aquele é símbolo de como não instituições vai à falência. Total. Essa pátria da Amílcar Cabral, que nos celebra 100 anos de seu nascimento. Considerado uma das figuras mais importantes do século XX. No ano que é celebrado seu aniversário, seu centenário, ainda que não deveria ter grandes manifestações. De suma, bateu do que tinha dado tudo o que era o conhecimento. Não. Não vai fazer festa com o avião de droga parado no aeroporto. E tudo o que encosta fala aquilo, e vai ver aquilo está a criar problema. Não! Se a bobo se como que tem nada a ver com que avião de droga, junta que nós, para não exigir, foi criado uma comissão internacional que não investiga e limpa esse nome de Guiné-Bissau. Se não costa falar aquilo, não fica povo. Não tem que falar. Que avião está simboliza falência de instituições da República. Porque aquilo também é um símbolo de nossa soberania. Então, irmãos, e esse não é quadro que a essa conversa que nós estamos a ter.
ele comanda que por você conversa só para papel, de que outro guintes papel ali. A mim me tipo guintes que está perto de presidente, Umar Sokombalo, não está a falar em assim, o primeiro de vigília enquanto presidente. Pé aproveita aqui tempo que está seguindo o que ele pé por conciliar. Pé conciliar. Porque a mim tem certeza como é a hora que está o som. Se consciência está conciliar. E está sabendo que aqui tem isso. Mas depois, a hora que está na metade do seguinte, é que está na hipótese de por isso que se consciência fala. Mas vai afastar um bocadinho de gente. E pensando realmente naquilo que melhor, e cá para mim. Mas para ele. Porque ele sabe. Ele sabe que aqui precisa. A nossa única função que não podemos desempenhar. E ajudar. Ajudar para sair da situação que está. Ele sabe naquela situação que está. A nós tudo, enquanto cidadãos. A nós tudo, enquanto cidadãos da terra. Não devemos ajudar. Então não deixa só alguns nomes. Para contar como cada dia, cada hora, que disse haja na Assembleia Nacional Popular, está a consumar uma grave violação de nossa Constituição. E que é crime. E que é crime. Que haja um dia ainda responder para ele. E quem que coloca aqui forças lá, ainda responder para ele. Cada hora, cada dia que passa, sim não marca eleições presidenciais. E o povo guineense que tem que se sentir desafiado a ser direito do CUD, que incrível de ser legítimo representante. Comunidade internacional, manga de ação, nós tudo não está falando como é lento, não está falando como é que está fazendo nada. Mas está nesse método. A medida que está achando como uma hora que a comunidade internacional na BIM, e está bom em ser como é BIM para BIM durar. E que BIM para BIM cansar. Mas para a comunidade internacional por BIM para BIM durar. Que não disse de fazer aqui que não se vive no trabalho. Crioulo que está falando como uma volte. E também senhor camba. Se o senhor tem que camba. Se não yuli não pode camba. Se não arranja que não. Ou se outra forma que não vai se lamparar que não lançou. Não quer saber. Mas tem que camba. Para dar volta na berma. É decisões tem que tomar. Então, irmãos, e nem enquadramento caminho por papel de procurador-geral. Sabia? Não pensa como enquanto cidadão, a nós tudo, que não ouvi como o procurador fala como nem papel. E nem papel de processo. E nem papel de processo que esteja instruído. Pensa como nós tudo não arranja banco. Não sim. Não arranja tropeça para se direito, porque não fala, as pessoas dali. Porque, e que até nenhum cidadão que me diz, olha, alguém tão importante num país como o procurador-geral, para partir como está na papel, mas está na papel de liberdade. Está na papel, mas tem que aqui mede. Está na papel, mas na papel que falado para falar. Que lhe preocupa. A minha estava junto com alguém. Porque não vi. Aliás, que alguém para que te siga a gravação, vem para não por juiz. E fala uma coisa que nunca se assim deve repetir. E fala, boy, agora como juiz, você se vê contra o Procurador-Geral da República ou o Procurador da República Domingos Simões Pereira. Porque assim tem uma República Domingos Simões Pereira e papel direito. Porque papel só de Domingos Simões Pereira. O problema é que Domingos e que a República. É um pecador. Mas não se é obrigado a reconhecer como que papel? E papel porque costa papel de avião que para no aeroporto. E papel porque costa papel de droga que prendido, que queimado. E papel aquilo é papel que costa condenar a atitude criminosa de assalto à Assembleia Nacional Popular. E papel que costa punta quando não tem eleição presidencial. Então, o Procurador-Geral da República costa papel tudo. A mim, se viu como é que isso não é. Mas o Procurador-Geral, que sabe. Que ele não tem dúvida em relação a ele. Em vez daquilo, e falar do como ele tem que pandan.
Se boa nota, um papel vai um bias. Não está bem fora, não está só a manga de para outra pessoa. Uma hora que me fala com uma bila, que o problema está muito. Vou lembrar que bias? Mandato internacional de captura. Quem está no hotel, na de televisão. Dá-te um nome na paz. O que é que não passa? Se mantém um filho que tem nome. Não fala no Bajo e conseguir um bruto de contrato lá fora. Mas ele lê nota como mandato internacional de captura contra. Sabia que é? Porque não fala com uma binha terra. Antiga, minha advogado vai para a punta. Fala, domingo está ali. Eu disse nome na televisão do como tem mandato internacional de captura. Eu falei, não, nada. Nada que tem mais documento mandado para a Interpol para falar como e tem um mandato internacional de captura contra. Desta vez, mesma coisa. Não vai de Lisboa, não vai para Dakar. Vai para Dakar para vir ter agenda no Dakar. Então vai Dakar para vir o tudo. Para além da agenda que não tem para fazer no Dakar. Entendi como assim, no Dakar. Não tem mais opções de hora como política aqui. Em vez de estar na Lisboa, que manga viagem, horário está bem mudado, uma chiga, hora que companhia decide. Mas vim Dakar também para vir. Dakar e o Senegal e um terra amigo, vizinho. Tem presidente que sai. Que manga de sobe, manga de viagem, manifesta descontentamento em relação a alguns coisas que acontecem. Quem decide? Nunca está passa Senegal, nunca mandar mensagem. Cumprimentar. Isso é cultura e normal para não aderir a ela. Se falar, presidente, você está a atravessar o país, não mandou respeito. Uma semana antes da eleição no Senegal, eu recebi na palácio. Não papel durante horas. Ele disse: o que é que manda agora? O ele está falando, como é que fala? Ele está falando com as novas autoridades do Senegal e amigos. Gosto agora que não medo vai ser. Não. Passa no Senegal, sim. Infelizmente, não houve ameaças que faziam. Mas está pronto para desculpa tudo o que é ameaças. Porque eu senti como aquilo era tudo para pandar. E como é que ela está preocupando? Não, é pecador. Não tem nenhum bem mais grande do que minha vida. É verdade. Mas se ela defende causa que não acredita nela. Se para ver que causa, minha segurança por pura em causa, Deus que tem o destino de tudo isso. Mas nunca está perdendo nem um minuto na pensar naquilo. E ele, procurador-geral, de certeza, e pediram para primeiro pantan, segundo ameaça, e terceiro, talvez, juntar elementos para mim falar com o Domingos que pode ser o candidato, porque esse que é o problema desde o início. Desde o início, esse que é o problema. Mas agora sim me falou para sobre resgate. Porque manga deles nota como vou desligar o telefone para esperar. Ora que não chega nem ponto. Resgate fazer cura manga de tinta. E continuar a fazer cura manga de tinta. E forma como a nota explicar, manga de viagem, quem se está acabando de tudo por não. Minha advogado, não advogado, aonde explica a parte jurídica. E pensa como tudo isso entendido. O que é papel? A mim gana repetir componentes jurídicos. A mim não fala só como a nós que é juristas. De facto, nós temos dificuldade de compreender determinadas coisas. E tem um processo, alguém chamado como acusado naquele processo. Suspeito daquele processo. Outro alguém chamado como testemunha. Processo bem vira, aquele que é suspeito e libado. E o próprio procurador está falando como ele está de acordo com o arquivamento daquele processo. Mas depois ele está falando como o juiz de instrução vai ter que e falar como só o ministro da Economia e Finanças que não cita. Porque ele que é suspeito. Como ele que fala aquilo como não. Que é fio não comanda.
Então, Domingos, agora, vou cá. Que significa como? Ele te dá ordem a juiz de instrução. E de que ordem que resulta? E resulta como? Quem que era testemunha, ele gosta que passe a ser suspeito no novo caso. O ponto é advogado, é falando como é possível. É possível. O único que é rir, eu tenho um ponto dele. Fala, mas é possível, sim, é óbvio. Mas lá é rir, é cá responder. Havia a parte de um monte de resposta possível a rir. Como eu vou chamar alguém como suspeito? Aliás, como testemunho, vou transformá-lo na suspeito. Sim, vou ter qualquer outro elemento diferente de que eu uso aquele processo. Mas só vou por imaginar que aquilo é que me bem para ter. Uma das acusações mais importantes que o Procurador-Geral entende como é que tem. De papel com muita força. E fala como a ordem que o Primeiro-Ministro dá a Ministro de Economia e Finanças. Que é um crime. E fala, mas não tem problema com a explicação dela. Como é que pode ajudar a explicar o Procurador-Geral como a Ministro de Economia e Finanças e quem é empregado e quem é subordinado e que alguém que não está na minha casa que não está falando vai catar água, vai fazer não sei o quê. Não, e tem essa função específica. E decisão que a mim toma, e uma decisão política de falar, mas tipo, eu inicia negociações para alívio de dívida que o setor privado tem. Não vim entrar no pormenor sobre isso, eu vou por entender direito. Espera como aqueles que me entenderam, não entendi lá. Mas não vai ainda um bocadinho mais adiante. Vou fixar essa, com essa que a acusação mais importante que acha que me tem. E fala uma outra coisa. E fala como 1 bilhão colocado na conta de tesouro e depois e começa a sair aos poucos. E sigue aqui lá. Bom, dúvida que não tem. A partir do momento que pudo na conta de tesouro, como aqui se fica o dinheiro que não dá? Porque, vou lembrar como eu menciono cheque. Cheque número tal. Se aquilo é do cheque de tesouro, como aqui se vê como é que dinheiro que não dá? Aquilo é o primeiro coisa. Segundo coisa. A mim, Domingos Simões Pereira, que é a minha assinante de alguma conta de tesouro público, eu já nome em alguma assinatura de algum cheque de conta de tesouro público. Mas espera que não. Mas cheque era o sinal. Vou passar para o nome de alguém. Algum de que cheques que passaram e passaram no nome do Domingos Simões Pereira. Mas espera que não. Terceira pergunta que nós. Entre guintes que assina cheque, com guintes que recebe cheque, alguém fala com uma parte de que dinheiro para entregar Domingos Simões Pereira. Ele só para explicar. Se nenhum der resposta que sai do sim, vou falar para o procurador como é que acaba limpo. Tem que ir limpo e acabou. Daí vai vir que vai estar explicado. Porque fala corrupção. E a não ministerialmente apanhar é corrupto. Daí vai vir explicando. O procurador já fala como advogado recebe valores grandes. Bom, nunca se vê que é comandante que a chama nome de advogado. Mas se que advogado está ali, pensa como que advogado deve estar à vontade, ou ele, procurador, ele deve estar à vontade, para contar se contra naquele valor avultado que fala como advogado toma. Se contra aquela falar como 1 franco entra na minha conta ou bem para minha mão. Um som. Porque se 1 franco vem na minha mão, talvez aquilo como na papel. Mas para que disso não é dúvida? Para ir riba e bem explicando de facto o que acontece. Gosto de permitir se uma antiga fim de tudo lista de questões como olha. E tem outra coisa que o procurador fala. O procurador como ele que está muito entendido de conta. Bom, se o que está entendido de conta, e seguinte que está entendido de conta, papel de conta. O que por bater papel que é que eu entendi? Sabia, olhando papel de conta e fala assim, como resgate fazido
Mas, que gente que resgatado, sendo que privados, que falado como é resgatado. O que arriba banco é a falar eles como é continuar a dividir. Mas que, procurador não esperava como que, o que chega lá, não já digo. A mim tem que falar procurador como. Se dívida desaparecer do banco, aquilo aqui era crime. Porque significa como? Não consegui pagar, como é que não paga? Então, não tenta explicar, antes de arribar para aquilo que a acusação que não fazia. Não tenta explicar, gente, como é que é a questão de resgate concebido. Como é que é executado? A mim, nunca se vi, nunca matei. E na vida os dados que não comprovam como, nunca se vi, nunca matei. Mas como é que manda no papel de resgate? Bancos, pelo menos na Guiné-Bissau, está pagando imposto só hora que na fim de ano é mostrar como é que tem lucro. Se é que tem lucro, é que está pagando. Aquilo é o primeiro coisa. Segundo coisa, tudo não operadores econômicos. Hora que chega a altura de campanha de castanha, é também banco para buscar crédito, para poder fazer trabalho. Desde 2011, e houve empréstimos que daram. E chegou a uma altura em que o banco fala que tem a forma de continuar a alimentar a economia. Como é que tem a forma de alimentar a economia? É ter nascer posse. Tudo hipotecas. Tudo bem de privado. Privado que tem casa, entregá-lo ao banco. Que tem hotel, entregá-lo ao banco. Que tem outro tipo de bens, entregá-lo ao banco. Como é que o banco podia financiar aquilo? Sem intervenção do Estado. O Estado entra e era para um exercício contabilístico. Não era pedir. Nunca falou como assim que fazia, nunca mais. Mas como é que conseguir? That fundamental change has to at least have two components over and above this revolutionary concept. One is that it has to be about the unity. E concebido por duas perspectivas. Um som e de criar que na finanças está a falar travesseiro, um travesseiro financeiro, um pequeno reserva, uma almofada financeira. Aquele é o primeiro. Nada um exemplo. A babu tem a mim tem casa. Manterga banco casa. Banco fala como ia valer a casa vale 12 milhões. Então, banco dá 12 milhões, vai trabalhar aquele, não conseguir pagar banco. Mas se não conseguir pagar banco, minha coisa tudo está bloqueado. Banco que pode pistar, a mim que pode trabalhar, nada que está na conta. Economia para. Então, Estado bem, Estado fala, e fala banco. Se uma boa valia a casa 12 milhões, gosto de fazer conta com uma casa vale 3 milhões. Tu fazer conta com uma casa vale 3 milhões. Que alguém ainda, que alguém, o pode pistar ainda 1 milhão. Logo a operação está começando. Se uma pode pistar 1 milhão, mas alguém que diz, bocana dá aqui 1 milhão. Vou dar uma carta, que está falando carta de conforto, que na falar, vou poder falar para o fornecedor, para mandar o produto no valor de 1 milhão. Que produto não entra na si armazém. A partir de que momento é falado armazém, alfandegário ou armazém bancário, conforme caso. Logo o banco não tem cadeado de que cau onde é que o produto pode ler. Cada vez que o operador vai da banca e conseguir cuco caiu. E falando conseguir 10 toneladas de cuco. Vou estar falando que tem tanto da arroz que, por exemplo, se a arroz que tem, e dá aquilo para dar troca. E aí chega um momento que hora que tudo que produto que tem na armazém sai, tudo o que tem para comprar está dentro do armazém. Logo, banco que tem chave de cá onde que produto está, e na bindi, através desse fornecedor, e na desconta dentro daquele valor que tem de crédito, e na dá um bocadinho para poder pagar, para poder amortizar se dívida. E é isso que fazemos. Portanto, a primeira implicação é para que no setor privado sai de dívidas.
é por continuar a trabalhar. Segunda implicação, que passa como de facto o procurador que conseguiu entender. E como é dilatado o tempo de pagamento. E falado, veru, se o teneba para pagar dentro de 5 anos, não gosto de pagar num período de 10 anos. Se o valor de empréstimo aumenta, se o tempo de pagamento aumenta, como é que dívida de privado can aumenta? A volta fala com o vai como gosto para que mais dívida. Claro que gosto que mais dívida, porque não leva mais tempo para poder pagar. Portanto, se a nós tudo não entendesse, vou permitir riba para me explicar que grande, que única acusação que o Procurador-Geral tem para entregar ao Presidente em relação a Domingos Moscoso. E tem a ver com a ordem que foi dada. Primeira coisa que me se conta agora. Porque eu não saí da eleição de 2014. Depois da eleição de 2014, que dia que é anunciado como José Mário Vaz e vencedor de eleição? Nós não contentes no partido, não fazemos festa, não fazemos não sei o quê. Dia seguinte, o presidente ligam para falar com e na viagem. Fala, nego não vai. Fala, não começar com Biraguins que nem me mantinha tomado do passo. Não entrar na grandes pormenores dessa para ver e que é o que está em causa. O que é que está em causa explica como é que não chega ali. Na onde que visitas que o João Marcos fazia? Antes de tomada de posse do governo. Antes de tomada de posse do governo. João Marcos vinha acompanhado de governador do Banco Central. E que a manda nesse caso. E falando com o Boia, primeiro-ministro, eu tenho que montar uma operação para poder apoiar o setor privado. Então, presidente, não posso fazer isso. Então, amiga primeiro-ministro, ninguém se vindo aqui, que ministro de Finanças. Agora mostrando aqui que não negocia aquele acordo de empréstimo. E fala, não, a mim passa com o ministro de Finanças. A mim tem certeza que há mais problemas que não pode ter. Se pedir o país para ir confirmar, assim não confirmar. Eu continuo nesse caso, antes de ser esse caso. E fala, a mim foi ministro de Finanças. A mim sabe o que é que tem no Tesouro Público. Dia que eu entro, não olha como eu tenho dificuldade. Eu falei, mas peraí, ainda não tomo posse. Depois não tem entrada. Não passa aqui por ele. O governo toma posse. Na setembro de 2014, o presidente chama. E falou com o apoio de que é que eu vou fazer para poder apoiar o setor privado. A mim, eu tinha, como ministro de Economia e Finanças, a mim consegui mobilizar cerca de 8 mil milhões que não apoia o setor privado. A boa não falou como vou pagar salário, vou não fazer não sei o quê, mas vou não fazer nada para o setor privado. Eu chamo ministro de Finanças. Não falar uma calque posição, como é que nós estamos? E fala, não. E fala, primeiro-ministro, nem momento, não vou fazer nada. Porque eu não me estou de acordo com o FMI. Se uma não preparar para a mesa redonda, qualquer que não fazia, com o FMI que é contente que ela, e não criando problema. Não falava, não está bem. Vai ter que presidente. Tenta explicar, tenta acalmar, tenta falar comigo, nem momento de Canadá. E fala, não, você viu como uma boa engenheira, vou até precisar disso. Diz champa que primeiro, o ministro de Finanças diretamente, não entendi. Falou, ok. Que conversa acabou para acontecer na dezembro de 2014. O ministro de Finanças vinha e falando comigo, na conversa que não tem aqui mesmo, acusação. O presidente lhe insistiu como não deveria fazer algum curso para poder apoiar o setor privado. E que tal história de resgate de banco, resgate do setor privado? E a resposta foi, para que não entrar na contradição, falar como o certo. Falar como o certo, e o procedimento de data arrasta. E terá no tempo de não tratá-lo. E assim que não consegui, bem, então que não chega março de 2015. Na março de 2015, não vai mesa redonda. Eu não entendi como a mesa redonda por bem. Não entendi como a economia, na beneficiar de tudo, é apoio. Não chega ali, não nos celebrar como tudo que está grito. Não lembrando dos jornalistas, não se viu como a maioria que estava ali aqui dentro. Mas de certeza, e tem jornalistas que estavam aqui dentro. Quando lembrar como eu tinha primeiro-ministro, todo dia de sexta-feira, então com um setor que não estava a visita. E a hora que não acaba a visita,
não está almoço junto. O órgão de comunicação social, e o órgão de comunicação social está colocando perguntas. Não te responde. Assim nós trabalhamos. Então, suma de final de semana. Quem engana foi 1 de junho. Manhã, memória e 1 de junho. Não precisa trabalho, se não confia. Então, não fala como não transferir celebração do Dia de Liberdade de Imprensa para aqui primeiro fim de semana. Então decidi oferecer um almoço a jornalistas na Coimbra. No restaurante de residencial Coimbra. O que não vai, a mim chega até atrasado. Não vai para entrar na porta, os jornalistas abordam. E esse, não queria, e a gente está buscando registro de tudo isso. Lá que os jornalistas abordam para falar como a Cuna reagir a declarações do Presidente da República. Ele fala, qual declaração? Ele fala, não, Presidente, como? A boa na vangloria, como botar pagar salário, botar fazer isso, botar fazer aquilo, mas setor privado namore, boca está não fazer nada. Parece bom. Como vou poder imaginar? E que ali que não responde o Presidente da República. Se o Presidente da República tem preocupação, é preocupação também de mim. Na Bahia dele, não vai explicar o que é que nós vimos. Esse foi 24 ou 25 de maio, que dia de coisa, não acaba fácil, se engana no dia 1 de junho. De 1 de junho até dia 1 de julho, não passamos a discutir, a analisar se contra e pertinente fazer aquilo. O Presidente não pressiona assim. Setor privado não pressiona assim. Tudo o que a gente acha que não divide apoio ao setor privado. Está de acordo. Mas não consegue sair de mesa redonda. Não comece a fazer nada que pode comprometer no relacionamento com parceiros internacionais. Então não tem que analisar. Não dá Ministro de Finanças tempo para ir por analisar. A mim próprio, minha conselheiros também vai analisar. Dia 1 de julho. 1 de julho de 2015. Ensina documento de quem autoriza Ministro de Finanças para ir começar a negociação com bancos sobre alívio de dívida. Dia 1 de julho de 2015. Ensina documento. Dia 12 de agosto. 12 de agosto. Decreto sai que exonerar. Se vão lembrar direito. Depois de minha exoneração, e houve nomeação de Baciro Já. Não vai Supremo Tribunal. Supremo Tribunal invalida aquilo. Depois daquilo invalidado, não passa um largo período sem governo. A mim chamado para CDAO, e houve manga de negociações. Não vim volta a formar governo de Tio Carlos Correia. Só em outubro de 2015. Não, outubro de 2015. Governo formado em outubro de 2015 e esse processo de resgate e retomado em novembro de 2015. 2015. Que caminho tem lá? Que caminho tem que o processo de resgate? Na novembro de 2015. Mas não. Ninguém que está preocupado. Se o ministro faz bem, faz mal. Se tem um primeiro-ministro. Não, para ver o quê? Porque aquilo aqui, função que é dado. E aquilo aqui, missão que é dado. Missão que é dado e de associar domingos com algum coisa. Não te quero contar você, não repetir lá. Vou falar como eu faço 13 meses de governo. 13 meses enquanto primeiro-ministro. Durante 13 meses. 13 meses. Dia que parece um custa que falaram com a mim subtrair no Tesouro Público. Porque é o meu salário. Vou mostrar. Vou mostrar. Ministros que não estão cansados, felizmente assim está de tudo. Ministro da Educação, está lá e fala, primeiro-ministro, está bem de tudo dia. O Ministro da Saúde. Ninguém meia-noite com meio hospital não tem que chamar. Lembra? Ele não lembra como reformas que não faziam na cuidado intensivo.
E foi depois de uma reunião com de meia-noite até 6 horas para mim. Na cuidado intensivo. Por quê? Porque me vai lá, médico que estava lá. Aquilo é que está ocupando a minha vida. É o problema que se viu como não instituição ainda que estava na condição de fazer. Portanto, se um papel é qualquer dúvida que tenha, vou poder colocar aqui. Mas antes de me ficar, vou prometer terminar que é transformado na grande bandeira contra a PAI Tararã. Nem momento. Vou falar só qualquer coisa, eu estou falando como, vou explicar 6 bilhões. Vou explicar 6 bilhões. 6 bilhões que o PAI come, 6 bilhões que o Domingos desvia, 6 bilhões ali, 6 bilhões ali. A nós durante manga tempo nunca temos acesso a tudo informação. Mas vocês jornalistas. Jornalista tem que ser também investigador. Pode ir lá procurar, pode ir lá olhar. A minha da voz que é que entende? Nem a mim, a maioria dos meus camaradas a nível de parlamento, a nível de partido. Essa questão de 6 bilhões me surpreendeu. Eu não entendi explicação, não compreendi o que é que fazia. Mas naquele momento me surpreendi. Depois nós já, manga de quinto tomar, é transformar na grande bandeira. A maior bandeira de combate político contra PAIGC, PAI Terranca, que domingo se nós correr, ir para perto de 6 bilhões. Mas o que é que é interessante? O que é que é interessante de como afinal? De que 6 bilhões que na papel dele? 3 bilhões. Quem que pagaram ela? E conselheiro do presidente da República. E se conselheiro Teos? Alguém que está sentado ao lado dela. Ele que recebeu 3 bilhões. Se contra ele receber. Se dinheiro pagar 3 bilhões. De que 6 bilhões? 3. Conselheiro do presidente da República que pagaram. Mas, parece que continua a ser do conselheiro. E continua a sentar ao lado dela, continua a biar, continua a vir. Mas nós tudo não falar dos 6 bilhões, 6 bilhões, 6 bilhões. Afinal, eu gosto que bom quilo vou ter. Portanto, nas 6 bilhões, 3 já, metade, saia. De que sobra? 1 bilhão e 200. E que não vem contado como alguns partidos financiados. Portanto, empresário, que tem nada contra que empresário, ele tem esse dinheiro para receber no Tesouro Público e normal para pressionar para dar esse dinheiro. E que a altura de dar o dinheiro e falar do como bom, a boa tem tanto para receber. Não aumenta ela tanto, mas uma da partido A 400 milhões, uma da partido B 300 milhões, uma da receber tanto milhão. Naquela altura, quanto que falaram com uma PAI que era arrancado? E ó, todos tomam 400, outros tomam 300, PAI que era arrancado, dado 10. Mas até agora, você quer contar no bloquinho que dado que 10. Mas não fazer conta com a dá. Essa não é uma papel. Portanto, meus irmãos, se uma boa noite, para mim, esse mais de que responde um ou outro ano. Enquanto tudo, camaradas, como chama a conferência de imprensa, para me responder, que faz sentido. Porque agora não papel, enquanto líderes políticos, não tem papel para o povo guineense. Perguntas que pode ter em relação ao partido, a mim preferir responder no partido. Mas não disse só com nota. Partido PAIGC, nem momento. E cá para fazer inveja a outros líderes. E pode sim servir de referência a outros partidos, em termos de organização. Se tem que não está falhando nem momento. E se contra termo existe. Excesso de democracia. Está vendo que?
Porque nada que está fácil e que é submetido à validação de órgãos competentes. Que lá por se vou omitir, vou organizar uma visita guiada à secretariado. Vou olhar como tudo o que é que tem a ver com a administração. Tudo o que é que tem a ver com a administração. E competência do secretariado nacional, que tem um secretário à frente. E que tem nenhuma interferência do presidente do partido. Nunca assina nenhum livro de cheque. Nunca autoriza nenhuma despesa dentro do partido. E barrado como houve tempo que não contribui financeiramente para algumas despesas. Para ver que é porque não tem nada. O que disse que tem, dito que tem. Agora, se eu falar como não acumula salário durante o manga tempo, e barrado não acumula. Mas não acumula salário, para ver que havia tesouro público disse transferir dinheiro para a conta do nosso partido. Se não furtava dinheiro, não tem para partido. Mas suma naquilo 1 bilhão que dá, não pode. Não é só 10 milhões. Mas nem 10 milhões não quer ser que dá. Então, não vai ter nenhuma condição de bloquear. Aquele é o primeiro. Segundo coisa. Tudo o que é que tem a ver com disciplina dentro do partido está tratado para o Conselho Nacional de Jurisdição e Controle. A mim, enquanto presidente do partido, o único que é cumprir e convocar órgão e pedir órgão para sensibilizar membros da comissão do Conselho, que é bem mais rápido, que dá mais atenção, que é ser sensível a uma ou outra situação. Não há nada. Não há nada. Se não vai para analisar a situação que nós vivemos, provavelmente, enquanto presidente do partido, não me estiva alguém sancionado, talvez tudo o que nós estava aqui na mesa, para nós está tudo junto, mas somos um partido democrático. Enquanto nunca sancionado, nunca por tudo. Nunca por tudo. Se chegar lá e falar com uma bucana assim, significa que você não usurpa competências que querem mim. Mas gosto de aprender o que eu tenho aqui. Não aprendi o que eu tenho aqui. Eu tenho que ir. É como não gosto de falar com o por mandar moeda ao ar. Vou me tirar que cara coroa ao mesmo tempo. Não são só na cara. Se eu me sendo democrata, eu tenho que respeitar o que é que se está instituído. Nunca tem dúvida de como dia que nós vamos ao Congresso e não tem militantes que não falam, não tem que rever essa situação. Eu não posso ficar também refém de gente que está num determinado conselho. Mas enquanto aquilo que acontece, não tem que respeitar o que é que está lá. E gente que podia acelerar aqui o processo, ou que podia alterar, e membros do Conselho Nacional de Jurisdição. Eles é por isso. Porque, contrariamente àquilo que Mangarguinho estava na papel, a não elegido no Congresso, não. Tem Mangarguinho, até acompanha coisas do partido, mas até prestar atenção para aprender que partido. A nossa hora que nós estamos reunidos em Congresso, não vai tocar não eleger presidente. Não vai tocar não eleger membros do Comitê Central. Não está suspender Congresso. Não está reunir Comitê Central. Aquele é o Congresso. Aquele é o Comitê Central que está acontecendo à margem do Congresso. Então, o que nós estamos lá? Porque aqueles que competência do Comitê Central não tem vida para ir tratado no Congresso. Assim, se o vim tem necessidade de corrigir, o que precisa pera, estou com o Congresso. Mas tem que estar na sala, é que eu percebi que não sair do Congresso, não entrar no Comitê Central. Terceiro e último nota, como se disse em relação à partida. Vou falar aí diretamente. A mim tem orgulho de falar com uma, desde que está como presidente do partido, minha atuação e convocar órgão e dirigir órgão. Para. Fora da reunião de órgãos, o único que a gente está fazendo é representar o partido. Fica. Mas não tem executar é funções com muito orgulho. Mangarbias me fala com uma. Onde coisa que mata contenta. E hora que entra na reunião do partido com uma ideia. Dentro da reunião a gente consegue mudar a ideia. Não sai à vontade. Nunca está saindo como um derrotado. Nunca está saindo com uma ideia que prevalece. Não sei que nada daquilo. A minha camarada, metade de camaradas. Outros camaradas têm a melhor opinião. Nunca vai para reconhecer como é melhor. Não votar. Fica para nós.
Portanto, e esse que nota-se que me estive disse a senhores jornalistas, vou desculpar-me que é longo e um bem. Próximo dia, se não é fácil, não pedi para o cozinhar. E se não, também é só para quem fala que não estamos a subornar jornalistas, não sei o quê. Mas pensei num ambiente, porque nós estamos num país onde é que gosto de tudo o que é que vai para apropriado. E tem que tratar de suma-se contra, não vai ir para matar muito. Não. Pelo menos a não é lá, não tem vontade de matar ninguém. Não come isso para ninguém se camar. A não ser que ninguém se come isso, ganha campeonato. Se não ganha campeonato, o tem que ter. Não come isso matar árbitro, não come isso matar adversário, não come isso matar ninguém. Não é para o tem, não ganha ali. Bom, essa que me vai falar, obrigado, na deixa secretário de comunicação. Obrigado. Obrigado, senhores jornalistas. E perguntas e respostas. Você identifica nome e órgão. Nós estamos à disposição. Hã? Sim. Pode. Muito bem o período, mas o que percebi que a senhora acabou de dizer, há aqui várias questões que pudesse resumir em português. Primeiro gostava de perguntar, para contextualizar, o porquê de fazer esta declaração pública hoje, neste contexto. E depois fala aqui de várias questões, nomeadamente dos resgates, que estão mais presentes. E queria que me explicasse em português para ver se eu percebi bem o que estava a dizer, tanto em relação àquela que é continua a ser visado como ao mais recente do último governo. Vou tentar fazer em português, mas também tenho que tomar o compromisso para aprender o crioulo. Já está. Não, a primeira observação que eu comecei por fazer foi de assumir que a realização da conferência de imprensa não visa responder ninguém em concreto. Visa... Quer que eu veja onde? Ali? Ok. Pronto. Eu tenho esse hábito de olhar para quem... Pronto, como eu dizia, a conferência não visou nunca responder a entidades específicas. Enquanto cidadão, enquanto líder político, eu reconheço que um conjunto de assuntos foram lançados à praça pública e que merecem ser esclarecidas para a opinião pública, para... Há muito barulho, certo? O nosso próprio homem da comunicação não para. Bom, como eu dizia, eu tentei fazer uma resenha, lembrando todo o percurso, desde as últimas eleições presidenciais, eleições legislativas, os vários momentos que nós vivemos até chegar a este ponto. Mencionar que, a meu ver, a conferência de imprensa que foi dada pelo Procurador-Geral da República falhou ao não assegurar ao povo guineense que estava a fazer essa declaração de forma livre, sem qualquer tipo de coação, sem nenhuma encomenda. Porque pareceu mesmo ser uma encomenda. Desde logo, a intenção de me ameaçar e, de alguma forma, talvez me ter medo e evitar o meu regresso ao país. Estando no país, ameaças em como posso ser objeto de represálias. E, finalmente, não é? O que fica subjacente, que a partir de várias situações que se vão procurando, se pode constituir um processo que, eventualmente, amanhã poderá dar lugar a determinados impedimentos políticos. Dentro deste quadro, dois assuntos foram particularmente empolgados. A questão do resgate, não é? Que eu tentei sintetizar. Eu tenho que pedir, essas movimentações não ajudam. Não é por causa do estar aqui. Pronto. Em relação ao resgate, muitas inverdades foram ditas. Muitas inverdades. Não vou repetir tudo o que eu falei.
Mas há 4 momentos fundamentais naquilo que o Procurador-Geral falou. Num primeiro momento, o Procurador-Geral considera que eu terei sido mencionado como testemunha. Ele estranhou o facto de não haver um processo contra mim, e vai daí que o processo principal é arquivado, mas surge um outro processo no qual eu apareço como suspeito. Num segundo momento, que teria sido fui eu, a dar ordens, a dar instruções ao Ministro de Economia e Finanças. Isso configuraria um crime. Num terceiro momento, que ele mencionou vários cheques que saíram do Tesouro Público, deixando no ar, não é? Ao mencionar a corrupção, que eu teria beneficiado de alguma forma desse movimento de cheques. Estranhou o facto dos privados terem sido objeto de resgate e continuarem com as suas dívidas pendentes nos bancos. Portanto, eu tentei explicar, começando por este ponto, que o estranhar é que é estranho. Porque nunca o governo pretendeu substituir os privados na dívida que contraíram com a banca. A operação feita pelo governo visou dotar esses privados de alguma almofada financeira para poderem continuar a sua operação e dilatar os prazos de pagamento. Primeiro. Segundo, em relação aos movimentos de cheques. Se são cheques do Tesouro Público, a minha dificuldade é compreender como é que ele consegue destrinçar que cheques é que fazem referência a esse montante e que outros cheques pertencem a outras despesas. Mas isso não é importante para mim. O que é importante para mim é saber se eu assinei algum desses cheques. É importante para mim saber se eu fui beneficiário de algum desses cheques. Ou se dentre os assinantes e os beneficiários alguém me mencionou como beneficiário de algum montante resultante dessa operação. Outro aspecto foi a menção que ele faz de somas avultadas em relação aos pagamentos do advogado, portanto, do jurista que tratou do assunto. Então, se ele fala de somas avultadas e se o Tesouro Público foi prejudicado com base nessa operação, eu gostava de saber o que é que ele está a fazer para poder corrigir essa situação. E já agora, talvez, confirmar se o tal advogado mencionado, não é, em algum momento fez alguma referência em como teria passado parte desse montante ao Domingos, ou o Domingos teria sido beneficiário dela. E eu terminei essa questão sobre o resgate, não é, fazendo referência à questão principal, que é a ordem que eu dei ao Ministro das Finanças. Primeiro, para dizer que o Ministro das Finanças não é uma pessoa que eu encontro na rua e que eu decido outorgar poderes para, enquanto membro do governo, poder as exercer. Não, é o Ministro das Finanças. Portanto, é a autoridade dentro do governo para lidar com assuntos que têm a ver com a contração de dívida, a sua inscrição no orçamento, etc, etc. Portanto, eu mencionei os vários momentos em que o então Presidente pediu-me claramente, em alguns momentos a título privado, noutros momentos publicamente, que houvesse alguma operação no sentido de aliviar a dívida do setor privado. Em setembro, considerei que não havia condições. Em dezembro, considerei que não havia condições. Depois da realização da mesa redonda de março de 2015, aí sim, achei que vamos ver como é que conseguimos montar a operação. Mas mesmo assim, eu assinei a autorização no dia 1 de julho de 2015. Autorizei o Ministro das Finanças a abrir a negociação com a banca para o alívio da dívida do setor privado. No dia 12 de agosto, eu fui exonerado das minhas funções. Exonerado das funções, houve um hiato entre a minha exoneração e a entrada em função do novo Primeiro-Ministro, que aconteceu só em outubro. E esse processo foi consumado em novembro. O que é que eu tenho a ver com o processo? Se não é uma encomenda e uma tentativa de me associar a esse caso, o que é que eu tenho a ver com esse processo? Então, é essa a questão. Em relação aos 6 bilhões que foi transformado na grande bandeira contra o Domingos, contra o PAI Terra Branca e contra o PAIGC, a única coisa que eu disse é o seguinte:
quando se lançou para o ar a questão dos 6 bilhões, todos nós manifestámos a nossa satisfação pelos montantes em causa, pelo timing para a sua realização, pelo facto de não estarmos informados. Mas depois, aos poucos, fomos recebendo alguma informação. E hoje não pode deixar de ser, não é, uma grande surpresa quando damos conta que dos 6 bilhões que se está a falar, 3 bilhões foi para um conselheiro do Presidente da República, que continua a ser conselheiro neste momento. 1,2 bilhões foi para um empresário. E é desse montante que o empresário fez o pagamento dos valores que o Presidente da República anunciou, em como tinha dado 400 milhões a um partido, 300 milhões a um outro partido. Ou seja, dos 6 bilhões de que se fala, 4,2 bilhões foi para muito próximo do Presidente da República. Por isso é de facto estranho. E eu, utilizando aquilo que eu disse no início da nossa comunicação, faço esta conferência de imprensa neste momento para alertar a opinião pública nacional e internacional para não perder o foco sobre os assuntos essenciais. E para mim, os assuntos essenciais é que o nosso país voltou a ser falado não pelos melhores motivos, mas por um avião que continua no aeroporto, por uma bagagem que foi queimada, mas que não deixou de nos colocar um rótulo do qual não nos orgulhamos, do facto de estarmos já a consumir os 5 meses de mandato, os 5 últimos meses do mandato do Presidente da República, sem que ele faça a marcação da eleição presidencial. E, portanto, termino aqui para dizer que o Presidente podia muito tranquilamente ter convocado uma reunião do Conselho de Estado ou convocar o Presidente da República, da Assembleia Nacional Popular, para juntos podermos encontrar soluções. Em vez disso, o que nós vemos é continuar a haver assalto às instituições, assaltou-se ao Supremo Tribunal, assaltou-se à Assembleia Nacional Popular e agora não sei qual será o próximo. Depois que está rápido para acabar de esclarecer, isso tudo que está a dizer, pelo que interpreta, é para o afastar de concorrer a eleições. É só isso ou tem também outras consequências, nomeadamente para a sua integridade? Repara, tudo o que tem a ver com integridade, segurança, eu coloco numa perspectiva global. Qual é o guineense hoje que vai para casa e dorme tranquilo? Muito pouco. Basta querer ser dono da sua opinião e da sua razão. E é por isso tudo que nós devemos lutar. Se eu me sinto mais ameaçado, provavelmente é por estar no lugar em que eu estou. Portanto, isso dá-me o privilégio de poder perceber melhor o que se passa na sociedade, mas também dá-me o privilégio da minha voz poder ser ouvida mais longe. Por isso, eu só me coloco à disposição do povo guineense para continuarmos a fazer aquilo que pensamos que deve ser feito. Aliás, eu aproveitei esta comunicação para encorajar o Presidente da República a fazer aquilo que ele sabe que deve fazer. Porque eu tenho certeza que o Presidente, quando está sozinho, a sua consciência o aconselha. E quando é assim, ele sabe o que tem que fazer. Mas depois, está na companhia de gente que está mais preocupada com o seu bem-estar e incitam-no a violar, a ir contra as leis da República, a não respeitar a Constituição. E vai agravando a situação que já é grave. Por que o senhor não foi hoje à anunciada reunião ou exceção do Presidente aos partidos públicos? Eu comuniquei ao Sr. Presidente da República, por via de uma correspondência, as razões para esse efeito. Eu penso que deixo a análise dessa entidade competente decidir se quer divulgar, estar aqui a divulgar aquilo que mereceu um tratamento privado com o Presidente não me parece muito legal. E em relação às eleições? Acha que vai haver eleições? Não, sabe, quando nós tratamos com órgãos de soberania, nós devemos afastar das suposições. Nós devemos trabalhar com fatos, devemos trabalhar com a realidade. Não é? Quando o Presidente deixa que cada um, porque somos 1.200.000, quase 2 milhões de cidadãos, se cada um tiver que adivinhar se vai acontecer ou não vai acontecer eleições, promovemos a anarquia. E não pode ser.
O que nós estamos a fazer, nós enquanto cidadãos, nós enquanto Assembleia Nacional Popular, eu enquanto Presidente da Assembleia, estou a dizer ao Presidente da República, já entrou nos 5 últimos meses do seu mandato. Quem o aconselha a não marcar eleições presidenciais é tudo menos seu amigo. Quem o aconselha a continuar a violentar outros órgãos de soberania não é seu amigo. E, portanto, nós todos, enquanto cidadãos, enquanto titulares de órgãos, devíamos aproveitar as oportunidades que a Constituição nos dá para tirar o povo guineense da incerteza. Convocar eleições atempadamente, criar condições para que essas eleições sejam livres, justas e transparentes. E as legislativas? Eu estou a falar de todas as eleições. Eu, por mim, falava só de eleições presidenciais. Porquê? Porque saímos de eleições legislativas em 2023. Portanto, devíamos concentrar o pouco de recurso de que dispomos a preparar eleições presidenciais. Porquê? Porque essas são indispensáveis. São indispensáveis. A partir do dia 27 de fevereiro, corremos o risco de ter uma vacatura. E vacatura é sempre um sítio de potencial conflito. E nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. A Guiné já passou por tanta coisa que a última coisa de que precisa é isso. Do pouco crioulo que entendo, acho que o senhor disse que já a vossa coligação já apresentou o documento necessário para... Sim, mas eu falei isso a explicar outra coisa. Porque muita gente estranhou nós contestarmos a forma como o Supremo Tribunal está a tratar o processo, contestarmos a forma como a CNE está constituída, está caduca desde maio de 2022, e, entretanto, nós entregarmos a nossa candidatura. Eu comecei por explicar que trata-se de uma lei. Não é? Nós não podemos viver numa república e não respeitar as leis. A lei diz que 60 dias antes da data fixada para eleições, não é? Todos os participantes desse processo eleitoral devem depositar a sua candidatura. Depois, a interação que pode acontecer entre o Supremo e os candidatos, isso é outra coisa. Mas o depósito da documentação formal deve acontecer até 60 dias. Ora, eu penso que todos nós acompanhamos pela comunicação social que há uma coligação em processo de formação que só assinou os papéis ontem. Ora, ontem, se o meu calendário está bom, é 30 de setembro. E o prazo já acabou desde o dia 25 de setembro. E, portanto, estamos todos atentos para ver se é mais uma derrogação que vai acontecer por se tratar de uma entidade especial no meio daquilo que todos nós devíamos representar. Era a explicação que eu dava. Sim, senhor. E tem alguém que queira fazer na crioulo? Não, espera, senhora, senhora. Rápido, né? Mencionou a questão de você, por exemplo, o universo dos 3 bilhões de vocês. Você não tem nada Então, por dar também tudo trabalho, né? E sim, só vou fazer também algum trabalho. Falar com, pelo menos com a informação caminhada e um conselheiro do presidente da República. Bom, pensa com uma lista, ou assim teria próprio mandado lista de novo. Assim dá por aí, lei mais de cuidado. Agora, não por garantir um, nunca para peças de ânimo leve. Porque eu gosto de uma que não falar ali por parte com uma, não falar dele só, não. Não confirma com uma e barranca. Não se com uma, está na lista, ele comanda não afirma. Não falar com uma, não repetir. Um conselheiro do presidente da República, que até a onça esse conselheiro, né? E recebi maior fatia desse valor de 6 bilhões de CFA na papiada. E segundo, quem recebi maior valor, e recebi para via e tem que tirar lá para poder cumprir tal orientação de da partida. Importante para o povo guineense se essa manipulação da opinião pública fica outra coisa. Mais alguém? Aguinaldo, para o Jornal Democrata. E tem algum sinal que está a fazer para a situação que está a acontecer na Assembleia Nacional Popular? Sim, não continua a trabalhar. Verdade, com uma convocação para a ida de deputados dia 26 falha, por vários motivos que na altura não explica. Aqui não marca dia 26, nunca fica atento ao facto de que se uma dia 24 e feriado, dia 25 e era o último dia de entrega de candidaturas na Supremo, partidos que acabam para vir ali, pedindo para não reconsiderar.
Então, no momento, a gente está a trabalhar. Agora, por garantir que uma comissão permanente da Assembleia continue a trabalhar, nas condições especiais, mas continua a trabalhar. E continua imbuído. Bom, meus colegas nem falam como eu tenho papel português, não continua com um espírito de como não deveria contribuir. E que havia não agredido verbalmente, ou não agredido para atos de outras instâncias, como não abandona na postura de convite à reconciliação. Não pensa como continua a ter a Assembleia Nacional Popular assaltado para homens armados e cada domingo que está confrontado. E Guiné-Bissau. Aquilo é um falta de respeito que nenhum guineense de facto comete. A nós, na várias oportunidades que nós temos, nós continuamos convida a Presidente da República. Convida a Presidente da República para ir abrir espaço para diálogo. Para convidar-nos a diálogo. Convidar-nos enquanto Presidente da Assembleia Nacional Popular ou na condição de Presidente da Assembleia Nacional Popular enquanto membro do Conselho de Estado. Não está disposto, assim daquela, a mostrar o qualquer caminho que nós achamos é possível procurar para não poder sair desse problema. Não vou falar como que caminho que nós vamos mostrar e logo que caminho que tem que seguir. Mas e não opinião. E não opinião e poder ajudar para não sair dela. É musculação, é pantangudo, é de falar na mandaguinha, na fase não sei o quê. Lembra como é que a boca também? O tamanho na guia. E quem te comanda se ele se vira contra a boca, mas quem serve? Tanto não diz. O Sr. Presidente, portanto, acho que disse está a falar ao Presidente para dialogarem? Sempre fiz isso. Todas as oportunidades que nós tivemos, todas as declarações, as deliberações, seja da Comissão Permanente, seja de outros órgãos, nunca terminou sem um apelo ao diálogo. Um apelo a encontrarmos soluções. Repara, a partir do momento em que ele considera que a Assembleia Nacional Popular está dissolvida, é a Comissão Permanente a única entidade que tem condições de reunir o essencial da representatividade do povo. Ignorar essa entidade e pretender impor a sua vontade não é contribuir para encontrar uma solução. Mas estava disposto a falar com o Presidente em global, se encontrar-se com ele e a dialogar? Em qualquer momento. Sobre a situação em geral da Guiné-Bissau? Sem qualquer precondição. Eu nunca coloquei precondição para falar com seja quem for. Nunca. Isto é algo que eu acho ter aprendido e vou tentar preservar. Eu não coloco precondições para contribuir naquilo que pode tirar o meu país de uma situação de crise. Hoje, independentemente de quem impõe a sua vontade, o espírito dos guineenses não está tranquilo. E quando o espírito do guineense não está tranquilo, nós que somos titulares de órgãos de soberania, temos que nos sentir confrontados. Esse é o apelo que estou a lançar. E sei que falo isso em nome também dos outros presidentes de outros partidos que também gostariam de poder ter essa possibilidade. Sim, senhor. Não muito obrigado para órgãos de imprensa presentes de qualquer coisa. Obrigado. Obrigado.